Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Com apenas um desfalque, Filipe Luís tem chance de repetir o time do Flamengo hoje à noite, após 5 meses. O Flamengo se sente prejudicado com mudança no calendário feita pela CBF. 3 clubes europeus estão de olho em destaque do Flamengo no Mundial de Clubes Sub-20. Filipe Luís faz faxina e libera 4 jogadores para o Boto negociar e veta uma saída do elenco. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Flamengo e Vitória se enfrentam hoje à noite às 21 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do Brasileirão, o Flamengo terá praticamente todo o seu elenco à disposição para enfrentar o Vitória, o que não acontece há um bom tempo. O Vitória não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro e precisa de um bom resultado aqui no Maracanã para melhorar a confiança de um time que deixou escapar 3 resultados positivos nos minutos finais contra Sport Recife, Palmeiras e Juventude. Com uma semana de descanso pela frente, depois de encarar o Vitória hoje à noite, o Filipe Luís não deve poupar ninguém hoje, mas há algumas dúvidas. Com o Danilo de volta após lesão e a sequência desgastante que a dupla de zaga titular, que jogou nos últimos 10 jogos, Leléus, ele pode mudar a defesa. No ataque, o Plata e o Luiz Araújo disputam vaga e o Pedro deve mesmo voltar ao time titular. A provável escalação do Flamengo para hoje à noite deve ser Rossi, Varela ou Royal, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saúl e Arrascaeta, Plata ou Luiz Araújo, Samuel, Lino e Pedro. Vale lembrar que o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alan e o Pulgar estão pendurados com 2 cartões amarelos. Provável escalação do Vitória vai ser Lucas Arcanjo, Edu ou Lucas Braga, Lucas Walter, Zé Marcos e Ramon, Ricardo Hiller ou William Oliveira, Ronald e Cantalapiedra ou PP, Eric, Osvaldo e Renato Kaiser. Apita o jogo mineiro Felipe Fernandes de Lima, assistido por Felipe Alan Costa de Oliveira, também de Minas, Leonardo Henrique Pereira, Minas. No VAR vamos ter Marco Aurélio Augusto Facecas Ferreira, Minas, todo mundo mineiro. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva do Sport TV e do Premier Futebol Clube em canal pago. Lembrando que o Cruzeiro é o vice-líder da competição. Os destaques por lesão e suspensão não deixaram Filipe Luís repetir a escalação do Flamengo por 2 ou mais jogos consecutivos nesses últimos meses. A última vez que o treinador mandou o mesmo time a campo em sequência foi na final do Campeonato Carioca, nos dias 12 e 16 de março. Hoje à noite ele vai ter a chance de repetir o time depois de 5 meses, porque o Flamengo só tem um desfalque já esperado, para a partida dessa noite no Maracanã. O volante Pulgar, que se recupera de uma cirurgia no pé direito. Nos 2 jogos da final do Carioca, em que o Flamengo superou o Fluminense, o time escalado pelo Filipe Luís foi o seguinte: Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Plata. Desde a final do Carioca, o treinador sofreu com baixas de jogadores considerados titulares. Wesley e Gerson foram vendidos. Alexandre e De La Cruz sofreram com lesões. Pulgar precisou passar por uma cirurgia. Luiz Araújo foi poupado por desgaste e o Plata também passou pelo departamento médico. Além disso, houve desfalques por suspensões. Os problemas devem diminuir nesse segundo semestre, mas isso não significa que o Filipe Luís vai dar longa sequência ao mesmo time. Além dos reforços que saíram do departamento médico, o técnico do Mengão ganhou opções na janela de transferências e tem um elenco maior ainda para trabalhar nesse momento, o que lhe possibilita controlar a carga de treinamentos e de jogos dos seus comandados.
A mudança do calendário do futebol brasileiro anunciada pela CBF nesse sábado irritou demais os dirigentes do Flamengo, porque a entidade antecipou o final do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e adiou a final da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês. O rubro-negro havia sido consultado sobre essa eventual mudança e, naquela ocasião, posicionou-se frontalmente contra essa ideia. Desde a sua eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo planejava contar com as semanas livres durante as fases finais do torneio para melhor preparação, para a reta final aí desse campeonato brasileiro tão disputado e da Libertadores disputado ainda mais. Aí vem a pergunta que não quer calar: por que o Flamengo não gostou dessa mudança? O clube já tinha se organizado para ter 4 períodos sem jogos, semanas das semifinais e finais da Copa do Brasil, para focar nos treinamentos e na recuperação dos seus jogadores. Boa parte do elenco é convocada pelas seleções e não folga nessas datas FIFA. Enxergou a mudança como um favorecimento ao Cruzeiro, que dos 3 favoritos ao título brasileiro será o único com esse período para descanso e de preparação nas semanas da Libertadores. Flamengo e Palmeiras ainda estão na competição. A diretoria rubro-negra também se incomodou com uma mudança tão grande. Enquanto vê resistência na CBF para pedidos mais simples, como, por exemplo, mexer no horário de uma partida, o Flamengo acredita que a CBF errou ao montar o calendário da temporada sem levar em consideração que os últimos 6 campeões da Copa Libertadores foram brasileiros, né? Ou seja, a probabilidade seria alta de uma sobreposição de datas do Intercontinental, com o Brasileirão em dezembro. Mas não acha justo mudar as regras no meio do percurso sem que todos aprovem. Antes da mudança feita pela CBF no sábado, se um time brasileiro conquistasse a Libertadores, teria que abrir mão da disputa da Copa Intercontinental ou da reta final do Campeonato Brasileiro. A entidade faz questão de terminar o calendário em 2025 e não cogitou adiar as últimas rodadas para depois do Intercontinental, que acaba no dia 17 de dezembro, porque assim o torneio nacional só se encerraria em 2026. A crise nos bastidores entre Flamengo e CBF foi divulgada primeiro pela Band Esportes e depois confirmada pelo GE. O clube planeja manifestar publicamente a sua insatisfação com a CBF em nota oficial depois da partida dessa segunda-feira contra o Vitória da Bahia, aqui no Maracanã. A expectativa é que o técnico Filipe Luís também comente esse assunto na sua entrevista coletiva pós-jogo. O Flamengo é o líder do Brasileirão com 43 pontos, com 2 pontos a mais e 2 jogos a menos em relação ao vice-líder Cruzeiro. O Palmeiras é o terceiro colocado com 39 pontos, mas com uma partida a menos em relação ao Flamengo. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso telejornal, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o Hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça, você não vai pagar nada e ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! O Flamengo vive dias de movimentação intensa nos seus bastidores. Com a janela de transferência se aproximando do final, a diretoria rubro-negra avalia propostas e abre espaços para possíveis saídas. Ao menos 4 jogadores podem deixar o clube: Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Michael e Juninho. A decisão parte do entendimento do Filipe Luís de que o elenco está numeroso demais, está muito inchado. O treinador já deixou claro que não será possível utilizar todos os jogadores com frequência e alguns deles ficaram de fora dos planos imediatos, né? Assim, a diretoria busca alternativas de mercado. Vitor Hugo, de 21 anos, é o nome mais visado. O meia interessa aí ao Santos, que abriu negociação por empréstimo, e também ao Famalicão de Portugal. Sem espaço no Flamengo, o jogador participou de poucos minutos desde que voltou do empréstimo do futebol turco.
Outro que pode sair é o Matheus Gonçalves. O meia esteve perto de defender o Cruzeiro, mas a diretoria rubro-negra barrou a sua transferência nos instantes finais. Existe grande possibilidade dele ir para o CSKA da Rússia. Enquanto o jovem foi reintegrado ao Sub-20 e não brilhou no título do Intercontinental da categoria contra o Barcelona. Já o Michael recebeu uma proposta do Al-Ula, da Arábia Saudita, mas optou por recusar o destino. O atacante segue treinando normalmente, embora não tenha o mesmo protagonismo da sua primeira passagem pelo clube. O Flamengo não descarta novas sondagens do exterior. Juninho, por sua vez, foi alvo de 2 clubes árabes, mas as ofertas chegaram apenas por empréstimo e foram rejeitadas. O Flamengo entende que o atacante tem mercado e busca uma negociação que envolva um retorno financeiro ainda maior. Com a janela brasileira aberta até o dia 2 de setembro e a Europa em alguns países até meados do mês, a diretoria ainda espera movimentações. A tendência é que pelo menos um desses 4 jogadores deixe o clube antes do fechamento do mercado nacional. Por outro lado, de acordo com a apuração do portal RTI Esporte, o Pumas do México fez uma proposta oficial para contratar o volante Alan, que hoje é reserva da equipe flamenguista e não convenceu desde que chegou. A informação dá conta que o técnico Filipe Luís não deseja perder o meio-campista, por considerá-lo importantíssimo para o elenco. A proposta oficial foi de $1 milhão, 5,4 milhões de acordo com a cotação atual. Pelo empréstimo, com o Flamengo podendo receber $4 milhões, 21,6 milhões de reais na cotação atual, caso os mexicanos o comprem em definitivo após o empréstimo. Além do pedido do Filipe Luís, o diretor José Boto também considerou aí esse valor muito baixo. Dessa forma, juntando as cifras com o desejo do treinador, a decisão foi pela recusa. Ainda assim, o Pumas do México deve enviar outra oferta com números mais salgados. Herói ao lado do Léo Nanete na conquista do bicampeonato intercontinental sub-20 do Mengão, o capitão Iago apresentou seu cartão de visitas para o mundo. Mas antes mesmo desse jogo contra o Barcelona, o zagueirão já vinha recebendo sondagens de clubes da Europa, após se destacar na campanha de título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira no ano passado. O GE apurou que o Everton da Inglaterra já demonstrou grande interesse no jogador através dos seus scouts aqui no Brasil e tem monitorado o Iago muito de perto. Outros 2 clubes europeus que sondaram o zagueirão recentemente foram o Brentford, também da Inglaterra, e o Clube Brugge, da Bélgica. Até o momento, não há uma proposta oficial na mesa. O único clube a apresentar uma oferta oficial pelo Iago, por enquanto, foi o brasileiro Bahia. O técnico Rogério Ceni gosta muito do jogador e o indicou para a contratação do tricolor, que ofereceu €2 milhões, 12,8 milhões de reais na cotação atual, mais 20% de uma futura venda. Era uma proposta inicial com lastro para crescer, mas o Flamengo sequer quis abrir negociação e avisou que o Iago não estaria à venda. A postura da diretoria contrasta com a do departamento de futebol. Enquanto seu companheiro de zaga, João Vitor, de apenas 18 anos, já foi promovido ao profissional, o Iago ainda não ganhou espaço com o Filipe Luís no grupo principal e ele tem 20 anos. Agora está na sua última temporada de base e tem contrato com o Flamengo até o final de 2026 somente. O Iago tem grande admiração da torcida rubro-negra, né? E já comentou com pessoas próximas que ainda tem o objetivo de subir e conseguir se firmar no elenco profissional do Flamengo. Mas hoje não há essa perspectiva internamente para ele no clube. E o zagueiro sabe que se o cenário não mudar até o ano que vem, ele vai ter que se abrir ao mercado, pois já não vai poder mais jogar na base, o que deixa o seu futuro ainda mais uma incógnita. Nesse segundo semestre de 2025, o Iago ainda tem para disputar no Sub-20 o Carioca e a Copa do Brasil. Mas o zagueiro já completou o currículo dos campeonatos da base
independentemente da categoria. Ele tem um título da Copa do Brasil Sub-17, um da Supercopa do Brasil Sub-17, um do Campeonato Brasileiro Sub-20, um do Sul-Americano Sub-20, 2 da Libertadores Sub-20 e agora 2 do Intercontinental Mundial Sub-20. Contra o Barcelona no último sábado no Maracanã, o Iago foi o herói que fez o gol no último lance do jogo e levou a decisão para os pênaltis. E lá, na marca da Cal, mostrou uma frieza que fez muito rubro-negro suar frio. Cobrou com uma cavadinha e deu certo. Na comemoração, repetiu o famoso gesto do inglês Cole Palmer, do Chelsea da Inglaterra, esfregando os 2 braços como se estivesse sentindo frio. Haja frieza, meu garoto. Eu não sei o que passou na minha cabeça. Risos. Foi coisa de momento. Fui lá e cavei. Pronto. Parei para pensar ali. Eu sou maluco. Brincou em contato com a imprensa na zona mista do Maracanã, lá o nosso querido Iago. A família dele estava presente no Maracanã. A mãe, Dona Fabiana, fez bem em não olhar a cobrança do filho e poupou o seu coração. Mas o coitado do pai, o seu Altamiro, disse que quase infartou com aquela cavadinha sensacional à la Djalminha. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso telejornal. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!